pessoal, sou a professora Emanuela Lisboa e o conteúdo que iremos abordar hoje é obstrução de vias aéreas por corpo estranho, OVACE, em crianças. Bom, é muito comum acontecer, né, essas obstruções de vias aéreas na criança, né? Então, a criança ela tem mania de colocar as coisas na boca, né? Às vezes para comer também tem esse risco. E as situações mais comuns, elas podem ser tanto de forma extrínseca, né, através de um alimento, de um objeto, ou de forma intrínseca, através de uma queda de língua, um edema de glote. Então, em qualquer uma dessas situações, essa criança ela vai ter uma obstrução das vias aéreas e vai ter dificuldade para respirar, levando a até uma parada respiratória. Bom, a aula é baseada no protocolo da American Heart Association. Ela define criança a partir de 1 ano até os primeiros sinais de puberdade e o lactente de 29 dias até 1 ano de vida. Bom, os principais sinais e sintomas de uma criança com obstrução é o início súbito de dificuldade respiratória, então ela começa a ter bastante dificuldade para respirar, ela pode ter tosses, náuseas, apresentar ruídos incomuns, ruídos estranhos, apresentar cianose labial, então a boquinha fica roxa, dificuldade ou incapacidade para falar, então com aquele objeto obstruindo, ela acaba não conseguindo se comunicar, se expressar, às vezes ela não consegue também tossir, e aí vai depender da gravidade dessa obstrução. E um outro sinal muito importante é o sinal universal do engasgo, que é essa mãozinha levada ao pescoço, né, pode aparecer tanto na criança quanto no adulto. Então, a gente chama esse sinal de sinal universal do engasgo. Em bebê, né, lactente abaixo de 1 aninho, quando ele estiver consciente com uma obstrução parcial, ele pode apresentar um choro fraco, ou ele não consegue chorar. Também apresenta cianose de extremidades, dificuldade de expandir o tórax, então observou a respiração da criança e ela não está expandindo, ela pode estar engasgada. Assim como ansiedade e uma agitação. Então, esses são sinais mais comuns em lactente. Bom, a conduta para os casos de obstrução de vias aéreas por corpo estranho, primeiramente é avaliar essa obstrução, onde essa obstrução ela pode ser leve e a criança ela conseguir se comunicar, ela ser responsiva, e a segunda opção é uma criança com uma obstrução mais grave, às vezes ela consegue responder, consegue falar, ou na pior das situações, né, ela não consegue responder, ela fica irresponsível e inconsciente. E aí já é um fato que é caracterizado como emergência. Se não for assistida imediatamente, essa criança pode ter uma parada. Bom, na obstrução leve, e a criança ela ainda está responsiva, ela é capaz de responder, ela é capaz de tossir, emitir sons e respirar. Ela pode até ajudar você a colocar o objeto para fora. Então, você se comunica com ela, pede para ela tossir, ela consegue fazer esses movimentos. Já na obstrução grave, a criança ela tem um início súbito de dificuldade para respirar, ela não consegue tossir, nem emitir sons, ela não consegue se comunicar. E ela apresenta esse sinal universal de asfixia. Então, ela está sufocada, ela não consegue respirar, se comunicar, e ela leva essa mãozinha no pescoço. Bom, e a conduta vai de acordo com a faixa etária. Em crianças maiores de 1 ano, ela vai ter uma abordagem. E em lactentes vai ter outra abordagem, certo? Então, a gente vai colocar aqui as duas situações. Bom, na primeira situação, quando a criança tem uma obstrução leve e ela é responsiva, então ela consegue tossir, consegue responder, a gente vai acalmar esse paciente, estimular a tossir. Ela vai conseguir contribuir com esse movimento e aí vai acabar expelindo esse objeto. Na segunda situação, onde a criança tem uma obstrução grave e ela ainda é responsiva, é indicado, a American Heart Association indica a manobra de Henrich. Então, a manobra de Henrich ela é indicada para crianças maiores de 1 ano e em adultos. Em crianças menores de 1 ano já é outra manobra, certo? Então, a gente vai fazer essa manobra, mas na frente eu vou mostrar como que é feita a manobra, a técnica para fazer. E aí ela é realizada até o momento em que essa criança consegue colocar para fora o objeto, ou infelizmente se essa criança ficar irresponsiva e inconsciente. Então a situação ficou mais grave, e aí é preciso passar para outro manejo, que será as compressões torácicas, né, para a remoção desse corpo estranho. Então, as três situações. Na primeira é mais tranquila, então a gente estimula a tosse da criança.
Na segunda, quando a criança ainda é responsiva, a gente faz a manobra de Heilig. E na terceira, se essa criança ficar inconsciente e irresponsiva, a gente parte para as manobras torácicas para remoção do corpo estranho. Enquanto a criança ela tem uma obstrução grave, porém ela ainda é responsiva, a gente vai fazer a manobra de Heilig. Ela é feita, como eu falei, em crianças maiores de 1 ano e em adulto, né? Então, a gente vai posicionar-se atrás do paciente com os braços à altura da crista ilíaca, né? E aí vai ter essa diferença que na criança a gente às vezes vai precisar ajoelhar ou ficar na altura da criança, dependendo do tamanho da criança. A gente vai fechar uma das mãos em punho e posicioná-la no abdômen do paciente, acima ali da cicatriz umbilical, colocar o polegar voltado para o abdômen da criança e com a outra mão espalmada sobre essa primeira mão, a gente vai comprimir o abdômen em movimentos rápidos e direcionados de dentro para cima, né, em formato de J, para a gente tentar expelir o objeto. Vai repetir essa manobra até que ocorra a desobstrução ou até que a criança, infelizmente, torne-se irresponsível e inconsciente. Após a expulsão do corpo estranho, a gente vai realizar uma avaliação primária e oferecer oxigênio com máscara, por máscara, se necessário. Porém, se a gente está ali fazendo as manobras e essa criança para de responder, ela começa a ficar inconsciente, a gente vai passar para as compressões torácicas, e aí a situação é mais grave. Então, vamos interromper as manobras de Henlich e vamos iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. O primeiro passo é posicionar essa criança em decúbito dorsal, então vamos deitar a criança em uma superfície rígida, pedir ajuda. O terceiro passo é começar imediatamente as compressões. E aí a gente começa com 30 compressões torácicas para tentar expelir esse corpo estranho. Imediatamente a gente já vai abrindo as vias aéreas, né, antes da ventilação. E antes de ventilar, a gente vai inspecionar a cavidade oral. Então, ver se a gente consegue remover aquele corpo estranho através do dedo em pinça. Então, acontece desse corpo, depois das compressões, o corpo estranho ir para fora e a gente conseguir tirar com os dedos em pinça. Caso esse corpo estranho permaneça, a gente vai oferecer 2 ventilações e continuar com as compressões. E caso esse corpo estranho seja retirado, a gente oferece 2 ventilações e vamos continuar na avaliação do pulso e da respiração. E vamos repetir esse ciclo até que a criança tenha a desobstrução desse objeto. É importante manter essa criança sempre com as manobras básicas de reanimação, né, até que ela consiga externar o objeto e transportar imediatamente a criança para um suporte avançado de vida. Bom, então, como eu falei, a obstrução em crianças a gente vai ter a conduta da manobra de Henlich ou com as compressões torácicas nos casos mais graves. Já no lactente, menor de 1 aninho, a primeira situação, a criança que ela tem uma obstrução leve e ela ainda é responsiva, ela tem ali um chorinho fraco, uma tosse, a gente vai tentar acalmar essa criança e estimular a criança a tosse. Isso vai depender também da idade da criança. Na situação de obstrução grave e o bebê ainda também é responsivo, a gente vai iniciar as manobras de desobstrução. Ou seja, a gente não vai utilizar a manobra de Henlich aqui, a gente vai fazer essa manobra dos golpes, que são 5 golpes na parte dorsal da criança, vira a criança e faz 5 compressões torácicas. Isso só é feito até que essa criança ainda esteja responsiva. Vai fazer essas manobras até que ou ela consiga expelir o objeto, ou, nas situações mais graves, se essa criança ficar inconsciente. E caso essa criança fique consciente, a gente passa para as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. E aí, os principais sinais do lactente, como eu falei, só repetindo, é a incapacidade para emitir sons, incapacidade para chorar. A gente sabe que o lactente ele vai ter mais dificuldade de se expressar, né, de responder. Fica aquele chorinho rouco, chorinho fraco. Ela pode apresentar cianose de extremidades, uma tosse persistente, a falta de ar súbita, como também sons expiratórios agudos ou ausentes, ou também apresentar uma rouquidão. Então, no caso em que essa obstrução é uma obstrução grave, porém essa criança ela ainda é responsiva, a gente vai fazer as manobras de desobstrução, onde vamos dar 5 golpes por 5 compressões. Então, dá os 5 golpes, coloca a criança na mão, né, faz esse suporte para a criança, vira a criança de costas para você, incline a cabeça dela um pouco para baixo e sempre apoiando ali na coxa, tem um apoio para apoiar essa criança. Vamos dar os 5 golpes nas
regiões ali entre as escápulas, utilizando o hipotenar da sua mão. Realize esse ato por até 5 vezes para desobstruir as vias aéreas. Caso a criança permaneça engasgada, vire a criança de frente e realize as 5 compressões torácicas com os 2 dedos entre o terceiro e o quarto metatarso. E vai fazer esse movimento, gente, até a criança expelir o objeto, ou, nos casos mais graves, que essa criança fique inconsciente. Então, esse movimento aqui de rolamento, né? Então, a gente inicia, faz um apoio para a criança, coloca ela na sua mão, com o dorso virado para você, faz os 5 golpes, né? Fez os 5 golpes, vira a criança, faz as 5 compressões e vai fazendo esse movimento até o objeto expelir ou se essa criança ficar inconsciente. Caso essa criança fique inconsciente, seguir com o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. Inicia as compressões, abertura de vias aéreas, ventilação, pede ajuda, até que essa criança tenha um atendimento avançado. Bom, existem algumas técnicas básicas de manejo das vias aéreas. Essas manobras são realizadas em adulto, mas também podem ser realizadas em crianças. Então, são manobras manuais, né, para fazer essa abertura de vias aéreas. A primeira manobra é a manobra de chin lift. Então, é a manobra de inclinação da cabeça e elevação do mento. A vantagem é que ela é mais fácil e o socorrista, mesmo que ele esteja sozinho, ele consegue realizar essa manobra, sem perder o controle cervical. Então, ele consegue fazer o controle cervical e realizar a manobra de abertura. A técnica consiste em manter o controle cervical com uma das mãos, posicionada sobre a região frontal da vítima, posicionar o polegar da outra mão no queixo, como está aí na imagem, o polegar vai no queixo e o dedo indicador na face inferior do corpo da mandíbula. E aí vai tracionar anteriormente a mandíbula, promovendo um movimento discreto de extensão da cabeça, o suficiente para liberar as vias aéreas. Então, é feita essa manobra, e essa manobra tem bastante sucesso na abertura de vias aéreas. A segunda manobra é a manobra de jaw thrust, manobra de tração da mandíbula no trauma. Ela é indicada para pacientes com agravos traumáticos, então teve algum trauma em que há suspeita de lesão raquimedular, utiliza-se essa manobra. A vantagem é que ela não mobiliza a coluna cervical, então é feita toda a abertura sem estar movimentando a coluna cervical. E a desvantagem é que um socorrista sozinho ele vai ter dificuldade para fazer essa manobra. A técnica consiste em apoiar a região tenar da mão sobre a região zigomática da vítima, bilateralmente, estando posicionado na sua cabeceira. O segundo passo é colocar a ponta dos dedos indicador e médio atrás do ângulo da mandíbula, bilateralmente também, exercendo força suficiente para deslocá-lo anteriormente. E, por fim, apoiar os polegares na região mentoniana, imediatamente abaixo do lábio inferior, e promover essa abertura da boca. Então, é uma manobra também bastante utilizada em que há suspeita de lesão raquimedular. E elas também são utilizadas na criança. Bom, a nossa aula ela foi baseada aí nos manuais da American Heart Association e também no protocolo de intervenção do SAMU. Bom, obrigada e até a próxima aula.